sou Laís Bento, corretora de imóveis e pré-candidata a vereadora no Taboão da Serra. E hoje eu venho falar um pouco um assunto que eu acho muito importante, que é a prevenção e a conscientização de violência contra a mulher. Eu falo isso porque eu sofri isso. Eu, quando era casada, meu ex-marido me bateu e eu me senti assim, não sabia, não tinha o que fazer. Porque eu estava em outro estado, eu já não tinha mais meu pai já era falecido, minha mãe também. Meus irmãos todos moravam em São Paulo, eu morava no Espírito Santo. E ele me bateu, me jogou na rua e falou assim: Você vai morrer na sarjeta. Nem o meu celular, que era onde tinha os números dos telefones dos meus irmãos aqui em São Paulo, ele me deu. Ele pegou o celular e jogou em cima do telhado. E aí eu só consegui o celular porque a viatura foi lá e o policial fez ele subir no telhado e pegar o celular, me devolver para poder entrar em contato com os meus irmãos aqui em São Paulo. Mas eu me senti completamente desamparada. Se não fosse um casal de amigos me dar a guarida, né, me levar para casa deles, eu teria ficado na rua, porque eu não tinha onde ficar. Eu estava em outro estado, desempregada e vivendo uma situação dessa. Não tive ajuda nenhuma do Estado. E quando chegou na hora da gente, fiz exame de corpo de delito, tinha um boletim de ocorrência, corpo de delito. Quando chegou na hora da audiência, sentou eu, o juiz e ele, um do lado do outro, para eu falar se eu queria continuar ou não com o processo. E eu ia voltar para onde? Porque depois a minha sogra me cedeu uma casa que ela tinha. Eu ia voltar para onde? Para casa da mãe dele. Então, assim, eu me senti completamente desamparada. Não tinha lugar que eu pudesse pegar meus filhos e ir. E é isso que eu acho que a mulher merece. A mulher merece ter um abrigo onde ela possa recomeçar, onde ela tem ajuda jurídica, psicológica, médica, muitas vezes médica, e, e tem ajuda para ter um recomeço, uma profissionalização, encaminhamento ao emprego. Eu não tive nada disso. Eu sofri muito ao ponto de ter que deixar meus filhos com o pai, porque eu não tinha como dar o que comer para os meus filhos. E eu não achava certo colocar meus filhos para passarem necessidade, sendo que na casa do pai deles eles iam ter todo o conforto. Foi quando eu vim para São Paulo e aqui eu comecei a trabalhar. Mas eu sempre, nunca tive ajuda do Estado. Eu tive uma advogada do Estado que fez o meu divórcio, mas parece que o advogado defensor público não quer ter trabalho, né? Então, na hora do divórcio, que ela pegou o processo e leu, ela virou para mim e falou assim: Ah, o ideal é você ficar com a guarda de um e ele com a guarda do outro, porque aí não tem pensão, entendeu? E a nossa briga sempre foi essa, assim, eu queria meus filhos e ele também. E chegou, então assim, eu vou contar um pouco. As crianças vieram para São Paulo me visitar e não queriam voltar. E aí eu não mandei, ele veio como oficial de justiça aqui. Mesmo as crianças falando que não queria voltar com ele, o oficial de justiça levou, foi quando eu entrei com uma ação na justiça. E nesse período eu pagava pensão. Aí eu parei de pagar pensão. E foi expedido um mandado de prisão para mim por falta de pensão alimentícia. Eu acho que a juíza deve ter sido tão abençoada por Deus que ela não expediu esse mandato de prisão. Ela fez, mas não foi expedido. Porque senão eu teria ficado presa no poupa-tempo quando eu fui renovar minha habilitação. Porque um advogado conhecido meu falou assim: ela não deve ter expedido, porque no Brasil não existe prisão para mulher que não paga pensão alimentícia, né? Não ia ter nem onde te colocar. Mas, assim, são alguns absurdos que é o direito, pensou o direito das crianças? É o direito das crianças. Só que eu sabia que ele pegava o dinheiro da pensão, ele ia beber, ele ia pra praia, ele ia tomar cerveja. Não me incomodava o fato dele fazer isso. O que me incomodava era o fato dele não querer que os meus filhos morassem comigo, porque ele não queria pagar pensão. Tanto é que ele nunca pagou pensão. Mesmo depois que os meus filhos vieram morar comigo, ele nunca pagou pensão. E quando eu pleiteei a pensão, que foi para pagar a faculdade do meu filho, o juiz deu como eu não consegui a pensão. Então, meu filho não fez faculdade porque eu não podia pagar a faculdade dele sozinha, porque ele queria fazer economia. Na época eu era assalariada, né?
E eu não podia pagar os R$ 1.000 da faculdade dele, mesmo ele tendo conseguido 48% de desconto. Então, eu achei injusto que o pai dele pagasse 50%, e eu 50%. Só que quando eu pedi isso judicialmente, eu não consegui. Então, são algumas coisas que a mulher não tem esse apoio. Muita mulher, ela se separa, ela fica com os filhos, o marido paga R$ 200 de pensão e acha que está pagando muito. E esse dinheiro não dá para sustentar uma criança, nem por uma semana. Porque quando você vai, se a criança é um bebê recém-nascido, você vai comprar um pacote de fralda, uma lata de leite, dá isso, porque uma lata de leite de uma bebê de até 6 meses é R$ 80. Então, assim, nós não temos apoio nenhum. E quando temos, é muito pouco, é insignificante, é uma coisa que é paliativa. E essas casas, existem algumas casas, sim, de acolhimento, que acolhem mulheres, mas são muito poucas. Na cidade de Taboão da Serra mesmo não tem nenhuma casa de acolhimento. E é essa casa de acolhimento que eu quero levar para o Taboão da Serra. Porque a mulher que mora no Taboão da Serra, se ela trabalha em Pinheiros, tudo bem. Se ela trabalha em São Paulo, tudo bem. Ela vai para a casa de acolhimento que fica no centro de São Paulo e de lá ela vai trabalhar. Mas os filhos dela estudam. Como ela vai sair do centro de São Paulo, vai até o Taboão da Serra levar os filhos para a escola, para depois voltar, vai mudar a criança de escola, já não chega os pais estarem se separando, a criança está sofrendo com a separação dos pais, ainda vai separar dos amigos da escola, da professora, daquelas pessoas com quem ele tem o vínculo. Então é esse tipo de é isso que está faltando no Taboão da Serra. E além disso, eu acho que as escolas têm que conscientizar as crianças desde pequena. É, bullying não é aceitável. Na época em que eu era criança existia bullying, existia. Só que era uma outra época e a gente não tinha consciência, não sabia o mal que isso trazia para a vida. Porque uma coisa é eu chamar minha amiga de gordinha. Outra coisa é eu chamar uma menina que eu não tenho amizade de gorda. São duas. São a mesma palavra com conotação diferente. Uma é carinhosa, a outra não. E às vezes a gordinha não gosta de ser chamada de gordinha. E os professores têm que estar atentos a isso. E os pais, professores, todas as pessoas que estão com a criança têm que deixar a criança bem consciente que o homem, o menino, ele não pode bater na menina, mesmo eles tendo a mesma idade, porque se ele bate se hoje ele como criança vai bater numa menina, ele na fase adulta ele vai achar que ele pode bater numa mulher. Você tem que ensinar educação. É educado, a mulher às vezes está lá se matando, a menina está se matando carregando uma mochila. Puxa o coleguinha que tem um pouco mais de força do que a menina pegar a mochila e carregar. Esses são valores que a gente passa para o filho da gente em casa e que ele vai levar para o resto da vida. E eu acho que uma mãe deve ficar muito mais orgulhosa quando seu marido casa, seu filho casa, a esposa dele chega e fala assim: Ah, seu filho é muito educado, seu filho abre a porta do carro para mim, seu filho puxa a cadeira, carrega minha bolsa, me traz flor. É melhor, eu acho que é muito mais satisfatório para mim, como mãe, eu ter uma nora que fale isso para mim, do que eu ter uma nora que fale assim: seu filho chega em casa, tira os sapatos, senta no sofá e vai assistir televisão, me ajuda a lavar uma louça. Não, o menino tem que lavar louça, tem que saber lavar roupa, tem que saber arrumar uma cama, tem que saber como se trata uma mulher, e tem que saber que a mulher é o sexo mais frágil. Não é, quando eu digo mais frágil, não é de nós somos muito fortes, quando a gente quer uma coisa a gente faz, mas nós não temos a mesma força que um homem. Então tem coisa que nós não conseguimos fazer, ou que nós fazemos com mais dificuldade. Por exemplo, eu sei trocar um chuveiro, mas eu vou trocar um chuveiro, eu fico 2 horas para trocar um chuveiro. O homem vai lá e faz isso muito rápido, muito mais rápido. E então, assim, são valores que a gente passa para o filho da gente desde criança, que a gente tem que passar para as crianças na escola também, não criar o filho como machista. Às vezes eu vejo, segura teus bodes que a minha cabra está solta. Não, gente. Se seu bode fizer um filho. Ai, desculpa. Se seu bode fizer um filho na cabra da outra, ele tem que ter consciência que ele vai ter que assumir. A responsabilidade é dele. Ou vai ser mais uma criança sendo criada sem o pai. Então você tem que deixar seu filho bem consciente. A criança vai começar na vida sexual, você tem que ensinar teu filho
que ele sair pegando um monte de mulher não é bonito, assim como não é bonito a mulher sair pegando um monte de homem. A mulher é mal vista, o homem também é mal visto. Além disso, ele pode ter uma série de doenças, ele pode ter uma gravidez indesejada, mais uma criança crescendo longe do pai, pai e a mãe brigando. Então, são esses valores que a gente passa para os filhos da gente. E quem cria um homem machista, quem educa o homem, na maior parte das vezes, é a mulher. Então, somos nós que temos a obrigação de conscientizar os nossos filhos, os nossos alunos, para quem é professora, ensinar eles a dar licença, ser cordial. É nisso que eu acredito, que a prevenção e a conscientização é a melhor arma que nós temos para acabar com a violência contra a mulher. E é isso que eu quero trazer para o Taboão da Serra.